Bom dia, pessoal. Então, estamos aqui hoje para falar a respeito das pessoas nascidas nos dias ligados ao número 7, que são os dias 7, 16 e 25 do mês. O que tem em geral que todas as pessoas desses dias podem examinar, podem avaliar para ver como é que isso se encaixa, como é que isso está nas suas vidas. Primeira coisa é que esse número 7 é muito voltado a uma busca analítica de compreensão das coisas. Essa busca analítica muitas vezes leva a pessoa a se aprofundar no conhecimento científico para entender como as coisas essencialmente funcionam. Então são pessoas que têm uma mente muito voltada para isso, uma capacidade de compreensão que realmente se atém muito aos detalhes. Por isso que são pessoas que no sentido profissional, no sentido vocacional, têm uma ligação, uma facilidade muito grande justamente com essas áreas da ciência, das engenharias, também as áreas voltadas para psicologia, psiquiatria, porque além de procurar ter uma compreensão das coisas cientificamente falando, também busca uma compreensão das pessoas, do porquê das coisas. Essa pergunta, porquê, geralmente é a primeira e a última que passa na cabeça de uma pessoa ligada ao número 7 de alguma forma ou de outra. Então, esse porquê leva a pessoa justamente a investigar não só a si mesma, como também as coisas da vida, as coisas do universo, as coisas de Deus, para ter uma compreensão esclarecida de como essas coisas todas funcionam. Então são pessoas que têm que realmente fazer um trabalho para compreender a natureza não só humana, não só científica das coisas, mas também a natureza espiritual, porque isso facilita o encontro com a fé. Esse encontro com a fé é uma das coisas mais importantes, uma das coisas mais necessárias na pessoa número 7, para ela não se distanciar, não se isolar, não desconfiar demais das coisas, que é um risco que existe muitas vezes, que a pessoa tem que prestar atenção. Por quê? Nessa busca de entendimento, de esclarecimento, de compreensão, que é uma coisa positiva, às vezes a pessoa se prende demais em muitas perguntas, muitas dúvidas, aquilo às vezes distancia a pessoa de uma realidade plena. Dentro desse distanciamento da realidade plena, tem duas coisas que às vezes pode ser que aconteça. Uma delas é justamente confundir a ilusão com a realidade. Porque as pessoas número 7 têm uma força mental muito intensa e que só elas mesmas é que conseguem governar isso. Não tem como você ou eu convencer uma pessoa número 7 de uma coisa que ela não quer entender daquela forma. Então, primeira coisa, a pessoa número 7 tem uma mente aberta para pelo menos ponderar uma outra compreensão. Não quer dizer que vai concordar com o colega, com o amigo, com a esposa, com o marido, mas pelo menos ter uma mente aberta para poder perceber, para poder entender. E a segunda coisa que às acontece é às vezes esse distanciamento ser realmente social, ser um distanciamento realmente afetivo, porque a pessoa está tão envolta com aquela busca de respostas, aquela busca do pensamento, que às vezes esquece do sentimento. E às vezes isso causa problemas tanto nas amizades quanto no campo dos afetos, seja num relacionamento mais íntimo, de namoro, de casamento. Então, pessoas do número 7, prestar muita atenção. Como é que anda essa sua postura mental, essa sua postura de busca, essa sua postura investigativa, que é positiva, se isso não está atrapalhando nas relações ou atrapalhando no entendimento das coisas. Para não ser uma pessoa teimosa, não ser uma pessoa muito rígida, não ser uma pessoa que sempre quer ter a razão, que sempre quer ter o último voto, a última voz nas coisas, que isso atrapalha. A gente que quando lida com isso, né, quando vem alguém, vê como é complicado, e quando a gente percebe que está sendo intransigente, a gente também entende que tem jeitos melhores de lidar com as coisas e com as pessoas. E o número 7, justamente por essa sua ligação com o plano mental, tem uma condição também de esclarecimento muito poderosa. Porque justamente uma outra área que existe, que vocacionalmente é interessante, é a área da educação. De todas essas que a gente falou, engenharia, ciências humanas, biológicas, psiquiatria, todas elas, cabe uma forma da pessoa também transmitir esse conhecimento, seja ensinando, seja dando cursos, palestras, seja escrevendo, porque tem esse detalhe também. A pessoa número 7, como ela reúne muita informação, às vezes tem muito conteúdo para transmitir e em 1 minuto, 2, não é tempo suficiente. Então a escrita, um livro, realmente são coisas que às vezes é uma forma de ela conseguir comportar todo aquele conhecimento. Ou um artigo científico, uma dissertação, coisas assim. São formas de organizar seu
pensamento ou organizar seu conhecimento. Porque justamente é tanto conhecimento que às vezes essa pessoa número 7 consegue ter até uma intuição aflorada por conta de tanta informação que ela consegue reunir dentro de si. E aí se apresenta para ela uma resposta, se apresenta para ela um direcionamento, uma forma de ser, de fazer as coisas, que pra gente que está olhando de fora muitas vezes não compreende como é que a pessoa chegou naquela conclusão. Para a pessoa número 7 é óbvio. É a forma como a intuição dela funciona, que é bem diferente da intuição de uma pessoa número 2, por exemplo. Mas existe essa faculdade, existe essa capacidade, e uma forma muito importante da pessoa número 7 sempre estar desenvolvendo ela é pela intuição, é pela mente quieta, é pela disciplina realmente dos pensamentos. Porque por ter uma força mental, tem que ter um cuidado para essa força não caminhar num sentido negativo, num sentido que atrapalha a sua vida, tá? Se é você que é essa pessoa número 7, ou se alguém que você conhece que precisa estar vendo esse vídeo, fique alerta aí para ter uma atenção, ter um cuidado aí com a carruagem dos pensamentos, tá? Agora, especificamente, uma pessoa nascida no dia 7, o que ela tem de diferente de uma pessoa do dia 16 ou do dia 25, que cada um tem suas especificidades, como a gente vem falando aqui nessa sequência de vídeos. A pessoa do dia 7, ela tem uma tendência maior a ter um certo equilíbrio, tá? Uma tendência, porque tudo isso que a gente está falando aqui, em termos gerais, tem o mapa numerológico completo, que são vários números, tem a sua vivência, tem as suas influências do ambiente, que são várias coisas aí, né, que não dá para alienar, mas justamente ter essa atenção, tá? Número 7 tem uma tendência maior ao equilíbrio. Por quê? Porque são pessoas que buscam esse centramento mental, esse centramento comportamental, esse centramento nas coisas da vida. Porque justamente são pessoas que precisam desse tempo para observar, analisar, compreender, sentir, avaliar. Às vezes esse campo do sentir é um pouco confuso, porque a pessoa não consegue avaliar ele da mesma forma que avalia um conhecimento, uma informação, um pensamento. O campo do sentimento, ele tem um movimento, certo? E aí esse movimento é que às vezes confunde um pouco as pessoas desse dia, desse número, porque precisa uma outra forma para lidar com isso, e às vezes isso dá um pouquinho de trabalho. Então, o número 7 também tem uma capacidade analítica, intuitiva mais desenvolvida, porque para ele, como ele tem essa tendência ao centramento, fica mais fácil conseguir também reunir a informação e chegar num consenso interior, vamos dizer assim, chegar num esclarecimento, porque já tem mais um campo aberto para poder lidar com essas informações, discernir, avaliar, ver o que serve e o que não serve no sentido do conhecimento. Uma pessoa do dia 16 já tem algumas dificuldades, por exemplo, no sentido de conseguir realizar seus desejos, seus sonhos. Por quê? Porque essa combinação do 1 com o 6 formando o 7 não é muito fácil, porque o 1 pensa de uma forma diferente do 6 e o 6 também pensa de uma forma diferente do 7. E aí tudo isso dentro da pessoa dá muito trabalho para administrar. Então, especificamente a pessoa do 16, às vezes ela é a que tem mais conflito no sentido das emoções e da razão, do sentimento e do pensamento. Porque o 1 e o 7 são números ligados mais no pensamento e o 6 é um número mais ligado no sentimento. E aí a pessoa administrar tudo isso, às vezes gera um pouco mais de confusão, porque o sentimento às vezes muda de um momento para outro e, ao contrário da pessoa número 7, que consegue reequilibrar aquele sentimento, consegue discernir melhor para superar, a pessoa do dia 16, pela presença do número 6 ali, pontuando, às vezes ela não consegue administrar da mesma forma. Às vezes ela sente aquilo de uma forma que mexe com ela, que faz ela querer mudar de ideia, e às vezes para ela concluir alguma coisa e realizar um sonho é mais difícil. Ou às vezes acontece alguma coisa. O número 6, como a gente falou no vídeo anterior, é ligado com a família, com as emoções, então às vezes acontece alguma coisa que precisa dar uma atenção, precisa fazer alguma coisa por alguém, e aquilo também mexe com a pessoa, mexe com a necessidade dela. E aí ela precisa ficar batalhando para ajustar tudo isso. Mas tem uma grande virtude no 16, que é justamente por conta de ter esse lado sentimental um pouco mais aflorado, ela também tem uma percepção das pessoas com mais clareza. Consegue entender melhor o sentimento das pessoas,
consegue até aconselhar mais ainda as pessoas na sua vida, no como lidar com alguma coisa, lidar com algum sentimento, porque às vezes passa alguns sofrimentos que meio que não tem explicação. Não tem explicação por que eu estou passando esse sofrimento. Aí quando chega lá na frente, encontra alguém que está na mesma situação, e como a gente já atravessou, aí sabe o que dizer para a pessoa, sabe o que a pessoa está sentindo, sabe a entrada e a saída daquilo dali. Então, às vezes, algumas coisas, alguns conflitos, vamos dizer assim, tormentos, que a pessoa vivencia, é justamente para poder chegar lá na frente e auxiliar. Porque o número 7 já, em geral, né, 7, 16, 25, já é um número voltado a prestar um serviço à humanidade, fazer uma diferença na humanidade que se sinta realmente participante disso de uma forma ou de outra. A pessoa do 16 também, às vezes, se sente um pouco distante demais das pessoas, porque tem essa percepção diferenciada que para ela mesma às vezes é um pouco confusa. Então também fazer esse trabalho de se aproximar, porque é importante, é necessário, é uma coisa que faz muito bem ter essa aproximação. Claro que vão ser poucos amigos, pessoas número 7 em geral são bem seletivas, aonde vão, com quem vão, como é que sai. A postura dessas pessoas tende a ser uma postura mais de elegância, uma coisa assim mais arrumada, mais simples, mas tudo isso é justamente essa busca de ter uma coisa mais direcionada, mais equilibrada nas suas vidas. Tá? Então, às vezes é por isso também que aquela pessoa que você conhece, aquele seu amigo, aquela sua amiga ligada ao número 7 de alguma forma, não gosta muito de sair com muita gente, não gosta de festa. Então, encontrar uma forma aí de conciliar essa vida social, porque aquele isolamento excessivo não é saudável. Justamente porque às vezes fica mais difícil de discernir dentro do mundo dos pensamentos o que é ilusão e o que é realidade, que é uma coisa que tem que ter muita atenção, tá? As pessoas do dia 25, o que elas têm em especial de diferente é justamente uma capacidade de buscar, encontrar e organizar a informação um pouco mais alta, um pouco mais desenvolvida do que tanto o dia 7 quanto o dia 16. São pessoas que também encaram muitas vezes na sua vida uma necessidade de superar as dúvidas, superar aquela encruzilhada que a vida apresenta, no sentido de tomar uma decisão e ser fiel àquela decisão que está tomando. Porque tanto o número 2 quanto o número 5 são números nervosos, agitados, números de uma natureza assim mais de acompanhar o movimento do que estabelecer o movimento. O 7 e o 16 já são números que já têm uma firmeza interior mais estabelecida, de botar uma ideia na cabeça e manter aquilo dali. O dia 25, por conta da presença do 2 e do 5, isso já é um pouco mais difícil, já são pessoas mais voláteis, mas ainda com um pouco de esforço, encontra, pelo resultado do C7, encontra um esclarecimento. Então, por isso que a autoinvestigação do que se quer é fundamental para essa pessoa, para ela saber o caminho dela. Não ficar na dúvida, não ficar incerta, não ficar pensando, eita, e se for isso, e se for aquilo, e se for para cá, e se for para lá, e se eu fizer tudo isso, não vai conseguir fazer tudo isso. A gente tem a limitação, né, da matéria, do tempo, não dá para fazer tudo. Então, também essa busca de conhecimento para a pessoa do dia 25 é muito forte, muito importante, como todos, né? Mas tem uma facilidade maior. O que é mais difícil, às vezes, para a pessoa do dia 25 é conseguir explicar o que está se passando consigo. Conseguir traduzir o pensamento, o sentimento que está ocorrendo de uma forma inteligível para as outras pessoas. Porque é muito rápido. Às vezes, pela presença do 2, que é um número de sensibilidade, as coisas são muito intensas, que a gente vem explicando. Tem uma diferença de famílias, vamos dizer assim, né? As famílias do número 1, que é desde o dia 10 até o dia 19, tem o pensamento em primeiro lugar. A família do dia 2, dos dias 20 ao 29, tem o sentimento em primeiro lugar. E aí é diferente a forma como se porta, a forma como vê as coisas em prima facie. Então, essa pessoa do dia 25, o sentimento aparece primeiro, e aí às vezes para ela aquilo tem uma intensidade que ela mesma leva um tempo para conseguir se reequilibrar com aquela história. Tomar cuidado com ações impulsivas, tomar cuidado para não querer fugir daquela necessidade de seriedade e viver num mundo mais de leveza, de imaginação, de vai dar tudo certo, uma fé
exagerada, vamos dizer assim, uma fé cega, que não é legal. Não é legal, porque a pessoa, às vezes, numa situação muito complexa, fica indiferente, fica pensando, não, mas vai dar tudo certo, porque Deus, porque isso, porque aquilo, e não toma uma atitude que precisa ser tomada. Muitas vezes, essa dificuldade de tomar uma atitude é essa decisão a respeito do afinal, o que eu quero. Muitas vezes, a vida da pessoa do dia 25 faz ela se afunilar para resolver o que precisa ser resolvido. Então essas são algumas coisas a respeito desses 3 dias de nascimento, dia 7, 16 e 25, que pode servir para auxiliar a gente, tá bom? Então se esse é o caso, espero que tenha auxiliado. Se tiver alguma dúvida, tem aqui os comentários. Ou se você conhece alguém que pode saber disso, que gostaria de saber disso, pode encaminhar o vídeo aqui, tá bom? Muito obrigado, até a próxima.